Paraná vai ser o estado que vai receber o Encontro Nacional dos Produtores de Calcário esse ano. E para saber qual é a expectativa do evento para 2024, a gente está com o Diego Mocelin, presidente do Sindicato das Indústrias de Extração de Calcário do estado do Paraná. Diego, seja bem-vindo e fale para a gente aí, como é que está a expectativa, quais são aí os pontos principais que você avalia que serão importantes em se tratar o calcário num evento no estado do Paraná esse ano. Oi, Adalberto. Boa tarde, tudo bem? Obrigado aí pela pergunta, obrigado aí pela presença. Bom, é um prazer receber o Enacal aqui em Curitiba. E comecei a presidir o sindicato no meu terceiro ano e comecei a ver de outra forma como é a representatividade do setor, principalmente no estado do Paraná, que sempre está entre o segundo e o terceiro maior produtor do estado. O Paraná, todo mundo já sabe, é um grande produtor, é um grande produtor de grãos, mas como também transformador, beneficiamento de alimentos, né, de grãos, de proteínas também. E o Paraná se destaca na produção de calcário porque ele tem belas jazidas, né, jazidas de ótimas qualidade, e ele produz aí números redondos, né, de 8 milhões e 100, e exporta quase praticamente 2 milhões de toneladas, sendo para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e para também fora do país, para o Paraguai. E também é um estado que eu sempre falo que é privilegiado pela logística, porque as jazidas de calcário ficam próximas aos portos. Então, por exemplo, você tem o interior do estado onde tem a produção de agropecuária, agro de alimentos, né? E você, direção ao porto, onde você leva toda a exportação desses produtos produzidos no Paraná, você volta ou com fertilizante do porto ou também com calcário, que fica próximo a Curitiba, na região metropolitana, né? Outro fato importante também queria destacar que o Paraná ele também foi abençoado, vamos dizer assim, pela natureza, porque ele tem duas tipos de calcário, tanto o dolomítico, de ótima qualidade, como também o calcítico, né? Então, todos sabem que, dependendo do que a planta precisa, você recomenda o calcário calcítico e dolomítico, diferentemente, talvez, alguns estados do Brasil que não tem toda essa disponibilidade de produtos. E como é que você está vendo hoje essa questão? Você citou um número aí e a questão do consumo em si. Hoje está dentro do que é esperado ou não tem, ou existe espaço para crescimento, ainda a quantidade por hectare ainda está baixa? Como é que está hoje esse cenário no Paraná? E como você disse que vocês exportam, né? A gente também olhando um pouquinho aí para os seus clientes em outros estados. Sim, particularmente o Paraná é um estado bastante tecnificado na agricultura, a gente pode dizer assim, em média, ele já usa uma quantidade de calcário elevado do que a própria média nacional, mas a gente vê assim que tem muito espaço para crescer ainda. Só para você ter uma ideia, Adalberto, a gente teve num evento aí recentemente lá na cidade de Pato Branco, sudoeste do Paraná, e lá, frente a professores, as palestras que a gente ouviu deles, a necessidade de calagem ainda precisa de muito crescer. Existem muitos produtores que fazem agricultura de precisão, já fazem as leituras de calagem por precisão, né? Isso é um fato que vem crescendo gradativamente, isso eu percebo aqui dentro dos meus clientes. Mas também existem produtores que usam calcário, mas usam de calcário de uma forma assim, sem muito controle, usa por usar, ou usa porque acha que tem que usar alguma quantidade, mas sem uma leitura do solo. Então, é mais ou menos assim. Eu vejo que agricultores estão crescendo porque estão fazendo o dever de casa, falando assim, fazendo o básico bem feito. Essa frase foi falada muito no último encontro. Se você fizer o básico bem feito, você não precisa incrementar muito. Só que para fazer o básico bem feito, no mínimo, você tem que fazer as leituras de quantidade de calcário que é a necessidade de calagem para cada área. E você começa a observar dentro dos laboratórios ou dentro do tamanho do nosso estado, de quantas análises são feitas por hectares, é muito baixo. Então, assim, não existe como um estado como o nosso, que tem vários tipos de solo, como acontece no país inteiro, né?
e você tentar fazer calagem, né, fazer a quantidade de calagem para todos esses hectares, com, por exemplo, aí uma a cada 50 hectares, uma para cada 100 hectares, né? Então, às vezes, não é por falta que não está o calcário disponível, não é por falta de informação do agricultor. O que falta é fazer realmente a leitura e entender a necessidade para cada talhão, para cada produtor. Então, isso que eu acho que tem que avançar bastante. Ah, positivo. E avançando, a indústria do calcário do Paraná está preparada para esse atendimento dessa demanda? Porque até você, aqui a gente fazendo um preâmbulo, um bate-papo aqui inicial, você deixou muito claro que né, se a gente for comparar a questão do consumo de adubo, né, e aplicar uma conta aí de que o calcário precisa ser consumido numa quantidade maior, ainda está baixo, né, como você disse. Nessa necessidade, para corrigir, para chegar no ponto ideal ou próximo ao ideal, a indústria do Paraná está preparada para atender a demanda dos principais clientes? Sim, Adalberto. Existe um dados que vou falar do nosso estado, depois eu falo na parte nacional. Nós usamos aqui dentro do Paraná aproximadamente 6 milhões de toneladas. Isso vem decorrer nos últimos anos aí. O Paraná deveria usar, na minha concepção, aí perto de 9 milhões. O Paraná produziu 8 milhões e está exportando 2 milhões de toneladas. Nós somos em 26 indústrias associadas aqui. Como todos sabem, calcário é um produto usado sazonalmente, né? Então, se você colocar a capacidade dessas indústrias trabalharem, esticarem durante mais meses, como também a capacidade ociosa que tem no estado, sim, dá para a gente chegar aí a mais de 10 milhões de toneladas sem que incremente ou precise de novas indústrias aqui na região. Como também dá para ressalvo aqui, né, que as jazidas do nosso estado são bastante grandes, né, reservas são bastante favoráveis ao uso desse calcário, como também a utilização do calcário, principalmente no Paraná, ele não é somente para agrícola, então um grande percentual da produção aqui vai para indústria cimenteira, indústria de cal, indústria de cargas, né, carbonato de cálcio, magnésio, por aí, e também alguns fertilizantes. Então é um estado que se destaca, é um grande polo de mineradores aqui. Claro que os outros estados também têm, mas a gente entende que nós somos, além das 26 indústrias, por exemplo, de calcário, existe mais 20, 30 de cal. Então, vamos dizer assim, é uma região muito rica, muito industrial, que trabalha aí a operação de calcário muito bem feita ali, atingindo assim, atendendo todos os rigores, a parte ambiental. Então, isso a gente tem muito orgulho do nosso estado aí, por se tratar de uma mineração. Ah, positivo, Diego. E nós percebemos aí que, pelo menos nos últimos 2 ou 3 anos, né, o Sindencap tem trazido um evento importante no Dia Nacional do Calcário, e principalmente porque nesse evento é colocado o posicionamento trazido pelos professores. E eles sinalizam muito da questão da revisão da quantidade de calcário aplicada por hectare. Como é que você avalia, né? Quais as principais conclusões que vocês tiram desse encontro em que vocês levam os produtores de calcário, mas também os produtores agrícolas, esse contato com os professores, e isso vai acabar pautando um pouquinho também o Enacal, né? Sim. Roberto, é bem interessante a sua pergunta. Eu acho que nada melhor de que você ter embasamentos de profissionais, de cientistas ou de professores, mestrandos ou doutorados que falam realmente da importância do calcário. É ruim quando a própria instituição, né, o sindicato fala. Então, é importante que a gente faça frisar isso. O que a gente quer, e a gente vai continuar, se Deus quiser, a gente quer continuar com os encontros. A gente está fazendo aqui no Paraná um encontro para cada região polo agrícola, né? Então, a gente fez em Maringá, Curitiba, e agora fizemos lá no Sudoeste, lá no Pato Branco, na cidade de Pato Branco. E todos os professores, o Paraná é muito rico nesses professores, estudos, principalmente para plantio direto, que existe o calcário ele tem uma peculiaridade de alguns livros, alguns estudos, a literatura fala assim, para plantio direto não pode colocar uma quantidade maior, para plantio direto só se for para incorporar, e eu acho que isso gera muita dúvida. Como o plantio direto, apesar de ele começou na década de 80 para 90, se eu não me falha a memória, começou até no Paraná,
às vezes a gente vê literaturas ou estudos antigos sobre esses dados e que impregnam até hoje. Então, por exemplo, você fala assim, olha, não coloca mais que 3 toneladas por hectare. Mas isso, então, às vezes a necessidade de calagem é maior que 3, mas o produtor fala assim, vou colocar 3, porque algum livro, alguém te falou isso, e não se fala mais muito sobre isso. Então, eu, como presidente do sindicato, venho debatendo muito isso, venho solicitando bastante, a gente até está fazendo um estudo agora das dosagens de calcário, mas para mostrar e fazer um debate realmente com professores que fazem que demonstra esses estudos, que, viu, pessoal, esquece a literatura de 1970, de 1960, que foi bastante importante para a época. Hoje, para quem quer produzir altas produtividades, você precisa sair fora da caixa. E o que a gente quer agora, Adalberto, até a gente está inicializando, revisar o novo manual de adubação, ou talvez do Paraná, né? Ou talvez nós criarmos ou ajudarmos, que a gente quer uma instituição que quer criar, ajudar, né? A fazer um manual de calagem para o Estado. Então, esse já é um papel, já estou trabalhando nele aqui. Quem sabe a gente também pode replicar isso para outros estados, né, outros sindicatos, mas a ideia é essa, porque existe muita literatura sobre calcário que mostra, às vezes o produtor fica com medo de usar porque alguma frase de algum livro está dizendo outra coisa. E não se pode comparar em quantidade de solos argilosos, arenosos, ou formas de solo. Eu não sou formado em agrônomo, né? Mas o que eu percebo nessa vida aí de calcário, vamos dizer assim, né? Nesse empresário de calcário, que é isso. Eu acho que dá para crescer bastante, mas também temos que trabalhar. Um outro fato que eu queria destacar aqui, Adalberto, é que a parte, por exemplo, fertilizantes, eu duvido que, por exemplo, um agricultor receba no ano, no mínimo, 8, 10 visitas de diferentes vendedores ou pesquisadores sobre falar sobre venda de fertilizante. Recebendo ali um brinde, um boné. O que é diferentemente do calcário, que se você fazer uma pesquisa de 0 a 100 de quantos produtores são visitados por produtores de calcário, eu acredito que é muito baixa a relação. Ou melhor, assim, praticamente difícil você ter produtores sendo visitados, sendo procurados por vendedores de calcário. Então, o calcário sempre foi tratado assim, o agricultor que vai buscar nas mineradoras, ele que contrate um transporte. E eu acho que isso deve mudar também. Eu acho que devagarzinho a gente precisa mostrar a importância, mas levando o pessoal saindo das mineradoras, ou de forma contrária, ou fazendo excursões, né, de produtores até as fábricas, ou fazendo visita até os próprios produtores e enfatizar sobre a... Então, nós aqui do sindicato, do CDK, estamos devagarzinho fazendo campanhas, fazendo trabalhos, como também vem a Abracal, justamente para mostrar essa importância e dizer para eles, olha, use calcário, usa sem medo que vocês vão conseguir produzir bem. Alguns estudos, os grandes produtores que ali conseguem atingir sacas, por exemplo, de soja acima de 100, dá para você ver, nota, você fala muito bem do calcário. Positivo. Ô, Diego, então, para a gente encerrar aqui, eu gostaria de deixar o espaço aberto para você fazer um convite a todos que queiram participar do Enacal, né? E abrindo as portas aí do pessoal no estado do Paraná, da cidade de Curitiba, para esse encontro que é importante aí não só para a questão do calcário em si, mas para os resultados do agronegócio no Brasil, né? Com certeza. Pessoal, quero, como anfitrião aqui do encontro do Enacal, né? Serão todos bem-vindos. Estamos preparando o evento aqui com muito carinho, muitos esforços. Estamos trazendo bastante palestrantes, falar sobre a importância. Agregado a isso também, a gente vai ter o fórum, né? Mas convidamos a todos os produtores de calcário do Brasil, que ainda não, por mais que não estejam associados aos sindicatos ou dentro da associação da Abracal, mas que venham conhecer, venham ver que o trabalho que é feito de bastante carinho para falar sobre a importância do insumo. A gente, Adalberto, já conseguiu fechar com bastante patrocinadores, também já quero aqui antecipar nosso agradecimento. Isso demonstra o tamanho da importância desse evento. Acho que cada ano está crescendo gradativamente. Então, eu quero convidá-los, reforçar que a gente tem bastante espaço aqui, dá para a gente conversar bastante, debater, e quem sabe aí no futuro próximo a gente começar a criar, via Abracal, né, via a Associação Nacional,
campanhas de uso de calcário com todos os produtores, não somente que são sindicalizados ou associados ao Abracal, né? Mas isso quer dizer um grande abraço. Muito obrigado, viu, Diego? Um abraço. Imagina, obrigado, Adalberto.